Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como calcular o Year to Date, o valor do ano até agora. A ideia é explorar alguns métodos, a gente vai aprender como que faz diretamente no DAX, como que eu posso aprender isso se eu sou muito iniciante e uma nova técnica também com as atualizações do Power BI. Além disso, tá, eu queria te trazer uma dica de calendário. Eu já estou aqui com o meu Power BI aberto com uma tabela de dados, uma tabela bem genérica, tá? Vou até mostrar aqui com datas, né? Aqui no caso eu tenho datas e quanto que eu vendi aqui por um ID no estado, tá? Ou seja, quais os valores vendidos, eu posso fazer year to date por estado, por exemplo, para ficar até mais tranquilo aqui pra gente entender. Então eu quero calcular esses year to dates. Porém, galera, uma coisa legal aqui que eu queria que vocês entendessem é que para calcular não somente o year to date, mas qualquer KPI aí que você for fazer de datas, você deveria ter aí uma decalendar, né? Uma dimensão calendário para que a gente possa fazer esses cálculos. Vamos supor que você não tenha a sua decalendário, você não sabe o que é uma tabela de dimensão, você está começando agora no Power BI. Eu tenho uma aula explicando sobre fato e dimensão muito legal aqui no canal, mas aqui eu nem vou explicar sobre isso, eu só vou criar rapidamente com vocês a decalendar. Como que eu crio uma calendário rápida para fazer um cálculo rápido ali no meu Power BI? Bom, eu vou ter que criar essa tabela, né? Eu vou vir aqui no meu modelo de dados e vou simplesmente, ó, criar uma nova tabela calculada rapidamente. Eu posso, ó, decalendar, eu vou chamar de decalendário em português, porque eu já tenho uma decalendar, tá? E aqui eu poderia entrar, tá, galera, com uma função simples, calendar auto, que é uma que pega as datas do seu modelo e tenta montar uma decalendário. Se você tem poucas tabelas, pronto, ele vai montar a decalendário para você sem muito erro, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui na decalendário e ver qual que é a primeira data, 1/1 de 2022, e qual que é a última que ele gerou para mim, ó, último dia de 2023, se eu vim na minha tabela de dados, ele acertou, ó, janeiro é o meu primeiro dia e março seria meu último dia, então ele joga até o último dia do ano, né? Então ele pega os anos que você tem no modelo e gera para você. Isso não funciona quando você tem tabelas com diversas datas de coisas diferentes, porque ele acaba pegando, às vezes, né, uma data de nascimento de 1950, e aí você não precisa ter uma decalendário com 1950, né, às vezes, né? Às vezes você quer fazer só os últimos 10 anos, então a decalendar auto é muito útil para casos simples, pro dia a dia. Mas eu poderia usar a função, tá, ó, calendar, menor data é a menor data da minha dados date, certo? Então eu quero fazer uma calendário indo da minha menor data até a minha... Essa é a que eu sempre uso, tá? No meu dia a dia, galera. Então, max dados date. Ou seja, cria uma calendário usando a menor data e a maior data. Isso vai fazer uma calendário que vai exatamente até a maior data, tá vendo? A data maior da minha decalendário agora é essa e a menor vai ser essa. Então eu gosto de criar assim, mas a calendar auto também é bem bacana pro dia a dia. Bom, isso aqui foi mais, né, um bônus. Eu sei que muito provavelmente você já sabe até criar seu decalendário aí de outras maneiras. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero calcular o year to date. Então, o que que eu vou colocar? Primeiro, eu vou montar uma visão aqui com o meu mês e ano. Para ter o mês e ano, eu posso usar a própria hierarquia de data. Não vou nem esquentar a cabeça de ficar criando coluna calculada, certo? Vou criar aqui, ó, uma tabela ou até mesmo uma matriz, né, para ficar legal, para poder abrir e fechar. E aí eu vou colocar o que na matriz? O ano e o mês. Com o ano e com o mês criado, o que que falta eu fazer? Falta eu apenas colocar o meu cálculo. O meu cálculo, galera, é a soma de valor. Como eu mostrei para vocês nessa tabela, eu tenho aqui, ó, valores, certo? Então eu já tenho uma medida, mas eu vou criar ela com vocês do zero de novo. Então eu vou até vir aqui, ó, na dados mesmo, nova medida, e qual vai ser o nosso cálculo? A soma. Eu quero fazer a soma de valores, eu quero calcular a soma de valores do ano até o momento, year to date, certo? Então vai ser soma total de valores igual a sum, sem problema nenhum, ó, sum dados.valor, já tem a minha medida, se chama soma total de valores, né? Eu sei que eu tenho essa mesma medida várias vezes, é por causa de outras aulas, mas eu quero que vocês entendam como criar. Legal, se eu jogar a soma total de valores, opa, não deu certo aqui. Por que que não deu certo, Rona? Por que que tá dando esse valor? Porque eu não relacionei a calendário com a minha tabela de dados, né? Ó, eu tenho que vir aqui e falar, essa data daqui é igual a essa... Opa, até bugou ali. Opa, beleza. Data daqui é igual a essa data daqui. Agora sim, se eu volto pro meu modelo, está correto, né? Então, por isso que é importante assistir a aula de
fato, dimensão. Assista essa aula se você não entendeu isso que eu fiz aqui, tá? Importantíssimo. Bom, beleza, tem aqui, ó, mês, ano e os valores totais. Mas eu quero saber, por exemplo, quanto que eu tive de vendas, de valores de vendas até esse mês. E depois nesse mês. Então eu quero que esse valor aqui, ó, X, seja a soma disso tudo. E eu quero que o valor, por exemplo, Y aqui, ó, seja o valor disso tudo, ou seja, a soma do ano até o momento. Ou seja, soma tudo que tá para trás. E aí, como que eu faria para criar isso? Hoje em dia tá muito fácil. Você vai ter o Copilot para te ajudar se você quiser. Eu não vou usar o Copilot, ainda não funciona tão legal no Power BI. O que que você poderia fazer? Medida rápida. Tipo, ó, não sei criar, não entendo de Power BI. Medida rápida, ó. Medida rápida. Aqui no próprio cálculo da medida rápida, se a gente procurar, eu vou ter, ó, total, tananã, total do ano até a data. O year to date é exatamente isso, né? Total do ano até a data, ok? Então, total do ano até a data, total do trimestre até a data, total do mês até a data. O que que a gente quer? A gente quer justamente o total do ano até a data, certo? Quero somar todo o ano até a data. Então, se eu estou em julho, eu quero somar todo o ano para trás até a data. Beleza? Qual é o valor que eu quero somar? Aqui a gente já criou nossa medida, soma total de valores. E qual a data que você quer usar como referência, né? Eu quero usar a minha de calendário, né? Eu quero usar justamente essa data que está no meu visual aqui, ou seja, a data ali no meu calendário. Então eu posso só arrastar a coluna de data para cá. Pronto, quando eu clicar em adicionar, galera, ele vai criar, ó, soma total de valores, year to date. Ele copia o nome da sua medida e coloca year to date. Então, mesmo sem eu saber criar essa medida, eu criei aqui com arrasta e solta. Então, é só entender como usar o Power BI se você é iniciante, tá bom? Vou arrastar aqui, ó, neste visual de tabela. Deixa eu até fechar aqui para não atrapalhar a gente. E antes de eu arrastar, o que eu quero que vocês percebam, ele cria para você uma medida até mais complexa do que a que eu montaria, né? Então ele monta ali com esse filtro, ele coloca um erro se não tiver filtro, ou seja, se você não tiver filtro de data, ele vai te dar um erro. Eu já não, normalmente, né, o usuário não coloca um erro para exibir no visual e tudo mais, né? Então você poderia colocar um erro, olha que legal, você aprende coisas com as medidas ali já criadas pela própria ferramenta. Quando eu arrastar aqui, olha que legal, soma total de valores year to date e a gente vai ter exatamente o que a gente precisava, tá vendo? Então ele soma até a data. Em 2023, ó, ele foi somando também para os outros meses, tá? Ele coloca aqui esses valores, eu poderia colocar um filtro aqui para não exibir, né? No próprio visual, se eu quisesse, por exemplo, ó, filtros, clico no visual e falo o seguinte, ó, só mostre quando tiver total de valores, né? Ou seja, quando tiver valor nessa coluna da esquerda aqui. Então eu poderia não estar em branco, aplicar filtro, ele iria tirar aí os outros meses para mim. Legal, aprendemos o método 1, método iniciante, método tranquilo. Por que que esse método é legal? Porque muita gente que está assistindo nunca nem viu DAX e viu que eu consegui criar uma KPI aqui sem escrever código nenhum, né? Então é questão de você saber usar a ferramenta. Segundo método que eu vou ensinar aqui seria recriar essa medida, né? Então, eu, particularmente, eu iria criar direto no código, seja com total year to date ou tem outros métodos, né? Então, aqui ele usa o total year to date. Qual um outro cálculo que eu poderia fazer, Ronan? Já que você está falando que tem outros cálculos que dá para fazer. Primeiro, eu vou abrir uma nova medida. Aqui vai ser o year to date novo, tá? Rapidinho aqui, vou pedir só, se inscreve aqui no canal, se você não tiver logado, loga, se inscreve, nos ajude aí a crescer o canal, por favor, deixa o seu like também, isso ajuda muito, e compartilha esse vídeo pra que a gente possa atingir mais pessoas. Desculpa aí interromper, mas eu precisava lembrar, muita gente assiste e não se inscreve, então clica aí no botãozinho de se inscrever, valeu. Algumas formas de fazer, tá? Como que eu poderia fazer, por exemplo, no método, um método que não é tão bom, mas eu poderia começar a colocar filtro, por exemplo, pega o mês atual, filtra toda a tabela que está nesse ano e filtra daquele mês para trás. Funcionaria, tá, galera? Então, também funcionaria se eu começasse a fazer esse cálculo com filtros na tabela. Mas eu tenho outros tipos de método também. Quer ver, ó? Eu posso vir assim e falar, ó, calcule para mim a soma, né, que a gente criou, soma total de valores. Eu quero calcular esse valor com um filtro aqui específico. Só que em vez de eu falar filtra o ano atual que eu estou para trás, filtra o mês, aliás, filtra o ano atual e filtra os meses para trás, eu já tenho uma função que faz isso para mim. Eu já tenho uma função que faz exatamente isso, pega até o mês atual no ano atual. A função aqui se chama dates year to date.
que faz exatamente isso que eu acabei de falar, de fazer esse filtro. Dates year to date vai pegar as datas até a data atual naquele ano. Então, eu nem precisaria criar esses filtros que eu falei. Filtra pra mim tudo que é menor que o mês atual e do ano atual. Que eu poderia entrar com uma função aqui, galera. Por que eu tô falando isso? Poderia entrar com filter, né? E começar a colocar variável e puxar. Mas a própria dates year to date já vai fazer isso pra mim. Então, aqui eu vou entrar com a nossa de calendário, né? Que a gente criou juntos. Obviamente, colocar aqui a coluna de data também. Então, é exatamente isso que eu falei para vocês. Você vai pegar todos os dias do ano até a data atual. Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai criar Year to Date novo. Posso jogar aqui. A gente vai notar que é a mesma coisa, porém, cálculo diferente. Eu poderia também usar Filter com AL. Daria também, usando variáveis também, galera. Então, é questões de qual que eu aprendo, qual que eu acho melhor e ir experimentando mesmo, aprendendo técnicas novas, tá? Então, por exemplo, olha o que o Power BI gerou para mim. Era esse aqui, né, ó. Total year to date. Qual que o Ronan criou aqui com vocês? Calculate com dates year to date. Ou seja, o resultado é o mesmo, o cálculo é o mesmo, porém feito de forma diferente. Ronan, qual que é o terceiro método? O terceiro método, na verdade, galera, ele não é um método de medida aqui que a gente vai montar. E você nem deve usar isso nos seus visuais, né? O que é a ideia aqui que eu quero mostrar para vocês? Hoje em dia, né, a gente tem cálculos diretamente no visual, que eu ensinei já algumas técnicas aqui, é algo novo no Power BI. Então, é como se eu viesse no visual e criasse um cálculo para as linhas. Por exemplo, soma a linha de trás, soma as duas últimas linhas. Então, ele funciona de forma dinâmica, ou seja, se eu classifico aqui, ó, o mês ou o ano, o valor sempre vai ser o mesmo para aquele mês naquele ano, isso não altera. Já o cálculo no visual, isso altera, porque pensa, se eu falo igual no Excel, pega a linha de cima e subtrai a de trás, vai dar um valor. Se eu começar a reordenar aqui, vai começar a alterar, assim como no Excel alteraria, concorda? Se eu começar a ficar usando esse tipo de cálculo. Então, esse método aqui é mais uma técnica, né, para você usar em algum momento, em outros casos, não é para ficar usando como year to date, mas vamos testar aqui como que a gente montaria usando o cálculo no visual. Como que funciona o cálculo no visual, né? Clicando com o lado direito, novo cálculo. É assim que funciona hoje quando está habilitado. Apenas para aprendizado, então, eu vou vir no visual, clicar com o lado direito, novo cálculo, ele já abre aqui a opção de criar esse cálculo. Vou chamar de year to date, cálculo no visual. E aí, galera, tem algumas funções que funcionam no visual, como, por exemplo, pegar a linha anterior, a linha que está 2 vezes para trás, pegar as 2 linhas para trás, tudo isso é possível. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 12 linhas, incluindo a atual, 11 linhas, mais a atual, né, para trás. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, pegue um range de linhas para mim. Eu quero pegar 11 linhas, incluindo a atual. Não sei agora se esse 11 vai contar ou não a linha atual, a gente vai testar. Então, quero pegar 11 linhas e a linha atual e vou usar essas 11 linhas para fazer uma soma. Ou seja, vá somando para essas 11 linhas. Então, por exemplo, se eu tô aqui, né, ele vai tentar pegar 11 linhas e, aliás, 11 linhas para frente, né, ó, e vai ir tentando somar. Então, aqui, inclusive, né, galera, o range seria menos 11. Eu quero pegar as 11 para trás, concorda? Então, se eu tô aqui, por exemplo, na 12, eu quero somar as 11 para trás. Só que vai ter um problema com esse 11, vocês não concordam, galera? Quando eu chegar na linha fevereiro, ele vai pegar 11 para trás, meu year to date tá errado, né? Porque o meu year to date tinha que ser menos 1 aqui, né? Tinha que andar uma linha só para trás. Então, como que eu vou corrigir isso? Calma, já vou mostrar. Vamos fazer aqui, ó, SumX, pegue 11 linhas para trás, incluindo a atual, e faça a soma total de valores. Se eu der um Enter aqui, a gente vai perceber que ele vai dar certo até as 12 linhas, né? Porque depois, na 13ª, ele vai começar a somar 11 para trás e vai dar errado. Mas já é legal ver que deu certo aqui. Como que eu faço, então, para falar o seguinte aqui nesse cálculo visual? Quando chegar no menor parente, né? Eu tô usando essa palavra porque é como é feito aqui na fórmula. Quando eu chegar no menor parente, ou seja, no menor valor, comece de novo. Então, eu consigo vir aqui e no próprio visual, vou voltar nele, ó, editar. No próprio range, na função Previous Next também tem. Falar o seguinte, ó, redefinir, aqui é o último parâmetro, redefinir
igual a, no seu lowest parent, né, no seu menor valor, você redefina, comece do zero. Quando eu der um Enter, a gente vai perceber que ele começou a redefinir aqui os valores, tudo bem? Aí ele vai funcionar aqui, né, exceto pelo total, né, ele corrige aqui pra gente, como a gente percebe, tá funcionando como deveria, tá batendo, né, os 3 valores. Só que aqui o total ele dá errado, mas na verdade não é que tá dando errado, galera. Imagina que o cálculo que eu faço é o seguinte: some 12 linhas para trás. Então ele tá somando 12 linhas, a atual e as 12 que teriam aqui. Então o cálculo ele funciona de forma linear, linha a linha, igual a gente mandou. Então para esse caso eu teria que mudar o cálculo e falar, ó, se for no nível de ano, não faça nada, por exemplo, ou traga o total do ano anterior. Então, aqui, ó, eu teria que editar e usar uma cláusula, se eu quisesse, ó. Se estiver no nível de mês, ou seja, estiver nas linhas do meses, faça essa soma, senão não traga nada. Dessa maneira, né, ó, ele vai colocar 0 aqui para não confundir a gente e vai estar da melhor maneira. Ou então, né, como que eu poderia fazer, galera? Em vez de trazer SumX de tudo, eu faço a soma total de valores, né? Ou seja, se eu tiver no ano, basta eu agregar tudo, afinal é o ano inteiro. Então eu vou trocar esse 0 por soma total de valores. Então se for a linha do ano, só soma o ano inteiro e aí o resultado vai estar correto aqui, vai estar correto aqui. E também, se a gente notar o total geral, o único que deu certo mesmo, né? Tipo, um total geral foi no cálculo do visual e naquele que você faria geral, né? Ou seja, o year to date que o Power BI fez e o que eu fiz, teria que fazer uma alteração no total se eu quisesse. Para fazer isso, a gente tem aula no canal também, né? Como é que eu corrijo esse total aqui, ó, de uma tabela, de uma matriz, né? Como é que eu corrijo? Tem uma aula só falando sobre isso, como que eu coloco um valor específico para ali, mas essa aula já ficou muito avançada, muito complexa, né? Então já vou encerrar por aqui, mas assistam as outras aulas citadas nesse vídeo aqui, que você vai começar a ficar profissional. Nós não temos ainda curso de Power BI, assim que muita gente pede, galera, mas fiquem atentos, nós temos a nossa escola, o link tá na descrição, com curso de Apps Canvas, Automate Cloud, dá uma olhada lá, futuramente, ou quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que já tenha de Power BI, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a palavra mamão, comenta mamão para eu saber que você assistiu até o final, uma forma de eu saber quem assiste o conteúdo por completo, e me siga no Instagram, @Ronavico, se possível, né, deixa seu like, compartilha, vira membro aqui, nos apoia a continuar trazendo conteúdos como esse gratuito, e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu, se inscreve.